Existe uma angústia silenciosa, que se instala no peito como uma névoa densa, quando você transforma a felicidade em um objetivo, uma meta, um dever. É como se, todos os dias, acordasse com a obrigação invisível de ser feliz. Ao não conseguir, algo dentro de você se partisse, em silêncio, sem que ninguém percebesse. Talvez você também tenha aprendido que ser feliz é o seu propósito, sua missão de vida, e que, se não estiver constantemente sorrindo, amando a vida, transbordando gratidão, então, está falhando. Talvez você também tenha acreditado nessa promessa vendida em livros, filmes, redes sociais, na cultura que transforma a felicidade em um produto, em uma meta de alto desempenho. E, no entanto, o que sobra, depois de tanta busca, não é a felicidade. É o fardo, o peso, a exaustão. Fyodor Dostoiévski, com sua lucidez cortante, sussurra uma verdade que ninguém quer ouvir. O sofrimento é a única origem da consciência. Essa frase não é um convite ao pessimismo, não é uma condenação, é uma libertação, porque ela rompe a ilusão, essa ilusão que nos escraviza, de que a vida só tem valor se for feliz o tempo todo. Ela desconstrói a mentira de que o sofrimento é um erro, quando, na verdade, pode ser a mais profunda oportunidade de despertar. O que sentimos como fracasso pode ser, justamente, o início da consciência. Perceba, quanto mais você corre atrás da felicidade, mais ela se afasta. Quanto mais estende as mãos, mais ela se esconde, como um espantalho existencial, posicionado à distância apenas para que você continue correndo, e nunca chegue. Como um vício, essa busca se retroalimenta, prende você numa corrida sem fim, movida a dopamina, expectativa, ilusão de controle. O mundo inteiro te diz, seja feliz. E, então, você acredita que a sua missão é perseguir esse ideal, como quem busca um oásis no deserto. Mas, a cada passo, o chão fica mais seco, e a sede aumenta. O paradoxo é cruel. Quanto mais você busca, mais você sofre. Quanto mais você tenta controlar, mais você se frustra. E talvez ninguém tenha nomeado essa armadilha com tanta clareza quanto Arthur Schopenhauer, ao dizer que a vida é um ciclo interminável de desejo e frustração. Não há como escapar. Quando o desejo se cumpre, logo surge outro, e a ausência de dor passa a ser confundida com prazer. Você passa a viver não para sentir, mas para evitar o incômodo, para apagar o desconforto, para preencher o vazio, e o sofrimento, paradoxalmente, cresce, silencioso e sorrateiro. Então, eu te convido, e se o caminho não for buscar a felicidade, e se o verdadeiro alívio não estiver na próxima conquista, no próximo amor, na próxima viagem, na próxima superação, e se o caminho não for correr, mas parar, não para desistir, mas para olhar a dor nos olhos, sem fugir, para perceber que talvez o sofrimento não seja o inimigo, mas o guia, que talvez, só talvez, você só sofra tanto porque ainda acredita que ser feliz é um lugar onde se chega, quando, na verdade, talvez, seja apenas um estado que emerge quando você para de fugir. E se, ao invés de perguntar, como posso ser feliz, você começasse a se perguntar, como posso parar de fugir da dor? Esse é o convite. Esse é o início, o começo de uma jornada onde a felicidade não é mais uma meta, mas uma consequência silenciosa. A ilusão da felicidade como meta final. Existe um erro silencioso, quase invisível, que a maioria carrega sem perceber. Condicionar a paz à conquista de algo que sempre parece estar um pouco mais à frente. Como se o agora fosse apenas uma sala de espera, um intervalo desconfortável entre o que é e o que deveria ser. E assim, você passa a acreditar que só poderá repousar, respirar, sorrir, quando alcançar essa felicidade prometida, esse prêmio reservado aos que não desistem, aos que persistem. Mas quanto mais você se aproxima, mais ela escapa, como um horizonte que nunca se alcança. A mente, nesse processo, começa a interpretar felicidade como ausência de conflito, como uma linha reta onde não existe dor, desconforto ou falha. E, então, cria-se uma guerra secreta contra tudo o que é real. Porque a realidade é feita de contrastes, alegria e tristeza, presença e ausência, êxtase e frustração. Mas,
Ao confundir felicidade com ausência total de conflito, a mente declara guerra ao presente. O aqui e agora passam a ser vistos não como lugar de habitação, mas como um obstáculo a ser superado. Existe uma diferença profunda entre a alegria espontânea e a felicidade fabricada. A alegria é como o vento, imprevisível, livre, selvagem. Surge num olhar, num toque, numa memória. Ela não pode ser planejada, nem garantida. Já a felicidade que tentam vender, essa é um produto. Tem manuais, prazos, estratégias, gurus. É uma promessa que alimenta indústrias inteiras. A do bem-estar, da autoajuda, da motivação, que criam uma ideia inalcançável, ao mesmo tempo, culpabilizam quem não consegue atingi-la. A neurociência explica esse ciclo com precisão. A antecipação do prazer gera mais dopamina do que a realização em si. Em outras palavras, o desejo é mais potente do que a conquista. E assim, você se vê aprisionado nesse circuito, onde sempre precisa desejar algo novo, buscar algo mais, esperar pela próxima realização, mas nunca encontra repouso, nunca encontra paz. O paradoxo se instala. Quanto mais tenta agarrar a felicidade, mais ela escapa entre os dedos, como névoa. E então, você se cansa, mas não entende o porquê. A falha energética da busca permanente. A busca incessante pela felicidade cria uma vibração sutil, mas profundamente desgastante. A vibração da carência. Porque desejar, o tempo todo, é emitir para o mundo uma frequência silenciosa que diz: me falta. Eu só serei feliz quando. Talvez você também já tenha dito isso para si, tantas e tantas vezes. Quando eu tiver o emprego ideal. Quando encontrar o amor da minha vida. Quando estiver curado. Mas essa frase, aparentemente inocente, é uma armadilha energética, uma âncora que mantém você preso ao futuro, desconectado do agora. A cultura espiritualizada de hoje reforça essa prisão com uma roupagem sedutora. Você deve vibrar felicidade o tempo todo, dizem. Você deve manter sua frequência elevada. E, então, mesmo na busca pela espiritualidade, instala-se a pressão. Você começa a acreditar que, se não está vibrando alto, está falhando, está atrasado, está bloqueado. Mas a verdade é que ninguém consegue manter uma vibração de felicidade o tempo todo. Não porque somos fracos ou insuficientes, mas porque somos humanos. Carl Jung nos entrega, com sua sabedoria silenciosa, uma chave de libertação. Aquilo que você nega, te submete. Aquilo que você aceita, te transforma. Enquanto você nega a sua tristeza, a sua raiva, a sua insegurança, elas te dominam. Enquanto você rejeita a sua dor, ela se intensifica, cria raízes, vira sombra. A energia da aceitação, por outro lado, não é resignação, não é passividade, é maturidade. É a ponte real entre o sofrimento e a paz. Aceitar o que dói, o que falta, o que não é a única maneira de, paradoxalmente, sentir-se inteiro. E assim, talvez a falha não esteja em você, mas na busca. Talvez o erro não esteja na sua incapacidade de ser feliz o tempo todo, mas na expectativa ilusória de que deveria. Porque quem aceita, encontra espaço. Quem aceita, encontra repouso. Quem aceita, encontra paz. Sofrer porque não deveria estar sofrendo. Existe um sofrimento que não nasce da dor em si, mas da ideia de que não deveríamos estar sentindo dor. A culpa invisível que se instala quando você percebe que, apesar de todos os seus esforços, práticas, meditações, orações, ainda sente tristeza, ainda sente angústia, ainda sente medo. E então, como numa espiral, você não sofre apenas pela dor, mas pela vergonha de sentir dor. Porque ainda não sou feliz? Você se pergunta: o que estou fazendo de errado? Você insiste. E essa pergunta, ao invés de aliviar, fere ainda mais. O mundo exige sorrisos. Exige performance emocional. Exige que você esteja bem, que esteja positivo, que seja resiliente. E assim, quando você falha em atender essa expectativa, o autojulgamento se instala. E o sofrimento se agrava. A tristeza se transforma em culpa. A culpa se transforma em vergonha. E a vergonha, em isolamento. Você começa a se esconder, a se calar, a fingir. E o coração, silenciosamente, se fecha. Mas talvez a cura não esteja em evitar a dor.
Talvez a verdadeira cura esteja em parar de fugir dela. Como o sol, que não brilha o tempo todo, mas nem por isso deixa de ser o sol. Ele aceita suas nuvens, seus eclipses, suas tempestades, e permanece inteiro, pleno, firme. Assim também é você. Assim também pode ser o seu caminho. A felicidade não é um estado contínuo, não é uma linha reta, não é um prêmio por bom comportamento. Ela é um subproduto, uma consequência natural de quem aprende a sentar-se em paz, mesmo na presença da dor. Quem não se culpa por estar triste, quem não se envergonha por sentir medo, quem não luta contra o que é, e, ao não lutar, finalmente descansa. Finalmente encontra o espaço onde a serenidade pode, enfim, florescer. E então, talvez você possa começar a perceber que não há nada de errado em estar sentindo o que sente agora. Nada de errado em não estar feliz o tempo todo. Nada de errado em simplesmente ser humano. A paz não está na felicidade, mas na inteireza. Durante anos, talvez acredite que o destino é a felicidade, que é preciso correr, evoluir, melhorar, para, quem sabe um dia, alcançar esse estado quase mítico onde não há mais dor, nem falha, nem perda. Mas a vida não funciona assim. A paz não está no fim da estrada. Não é um ponto de chegada reservado aos que foram perfeitos, ou disciplinados, ou iluminados. A paz está em outro lugar. Na aceitação plena de quem você é, exatamente como é, com todas as partes, até aquelas que você preferia não ter. A inteireza é diferente da felicidade. A felicidade é frágil, volátil, dependente. A inteireza, não. Ela permanece, mesmo quando a alegria não vem. Mesmo quando o corpo dói, quando o medo aperta, quando o cansaço pesa. A inteireza é o estado de quem acolheu tudo, inclusive aquilo que a sociedade ensinou que deveria esconder. E, ao fazer isso, não há mais guerra interna. Não há mais rejeição. Só presença. Só um espaço silencioso, calmo, onde tudo o que é, pode simplesmente ser. Jung chamou esse processo de individuação. O retorno à totalidade. Não à perfeição, mas à inteireza. Integrar a luz e a sombra, o amor e a raiva, a coragem e o medo, o entusiasmo e a apatia. Esse é o caminho da verdadeira maturidade espiritual. Não eliminar o que é humano, mas honrar cada aspecto, como quem olha para todas as partes de si com respeito, dignidade e compaixão. Porque a paz, a verdadeira paz, não depende de sentir-se bem o tempo todo. Depende apenas de não lutar contra si mesmo. A coragem de habitar o presente. Habitar o presente é um ato de coragem. Porque o presente, ao contrário do que muitos dizem, nem sempre é confortável. O presente é cru, imprevisível, às vezes assustador. Ele não promete segurança, nem estabilidade. Não oferece garantias, mas oferece algo mais precioso, verdade. Só no presente você pode tocar a vida, sentir o pulsar do agora, perceber que está vivo, mesmo quando dói, mesmo quando falha, mesmo quando nada faz sentido. A mente, acostumada a buscar refúgio no passado ou no futuro, resiste, cria distrações, ocupações, promessas de que amanhã será melhor, de que em breve tudo fará sentido. E assim, você corre da dor, corre do vazio, corre de si. Mas a verdade é que só quando você para, só quando respira e permite que o momento o atravesse, é que começa a transformação real. Porque o agora é o único lugar onde a mudança é possível, onde a cura acontece, onde a serenidade floresce. Habitar o presente não significa resignar-se. Não significa aceitar abusos ou injustiças. Significa apenas reconhecer que, neste exato instante, você é suficiente. Que não precisa esperar pela felicidade para começar a viver com profundidade, com presença, com verdade. Significa aceitar que a vida é feita desse tecido delicado, imperfeito, cheio de rupturas, mas, ainda assim, sagrado. E quando você se permite, pela primeira vez, apenas estar, sem correr, sem buscar, sem tentar consertar, então percebe, não há nada de errado, não há nada faltando. O agora, com toda a sua complexidade, é suficiente. E você, exatamente como é, também. A paz que sempre esteve aqui. Talvez, ao longo de toda a sua vida,
Tenha acreditado que a felicidade era um lugar distante, um prêmio reservado aos que fazem tudo certo, aos que seguem todas as regras, aos que não falham, não caem, não sentem medo. Talvez tenha passado o ano se culpando, se comparando, se escondendo, por não conseguir manter esse estado idealizado de bem-estar constante. Mas, agora, talvez comece a perceber que a felicidade nunca foi um destino, nunca foi uma linha de chegada. Ela sempre foi um sopro, um instante, um detalhe. E que, mais importante do que tentar ser feliz o tempo todo, é permitir-se ser inteiro. É permitir-se ser verdadeiro. É permitir-se, enfim, ser humano. A paz que tanto busca não está lá fora, não está no futuro, não está na próxima conquista, no próximo relacionamento, no próximo degrau. Ela está aqui, agora, no silêncio entre uma respiração e outra, no espaço entre um pensamento e o próximo, no momento em que, finalmente, você para de lutar contra o que é e simplesmente repousa no que existe. Esse não é o fim da busca. É o fim da ilusão de que há algo que precisa ser buscado. A felicidade não precisa ser alcançada. A felicidade pode simplesmente ser permitida. E, talvez, a maior liberdade seja essa: perceber que você já está onde sempre quis chegar.